Você sabe de onde vem a água? Fique sabendo! 97% de toda a água do planeta está nos oceanos. Os 3% restantes são compostos por água doce, dos quais apenas 0,5% está disponível para consumo. Os outros 2,5% encontram-se nos glaciares do Ártico e da Antártica e, portanto, indisponíveis para uso. Do 0,5% disponível para o consumo, 97,8% estão em aquíferos, que são reservatórios de águas subterrâneas que aos poucos abastecem rios e poços artesianos. 1,1% fica nas chuvas após a evapotranspiração. 0,8% está nos lagos e 0,2% está em reservatórios, de onde é destinada para tratamento. Ainda daquele 0,5% disponível para o consumo, apenas 0,1% está nos rios, de onde tiramos a maior parte da água para a agricultura. E a agricultura é justamente a atividade que mais se utiliza da água dos rios, uma vez que consome 70% dessa água. O Brasil possui 12% de toda a água doce da superfície do planeta. Por isso, é fundamental o uso racional da água, evitando o desperdício, a poluição dos rios e promovendo o saneamento básico. Os primeiros reservatórios do sistema Cantareira ficam na região de Bragança Paulista. São formados pelos rios Jaguari e Jacareí, que juntos compõem o maior de todos. As águas seguem para o reservatório do rio Cachoeira, em Piracaia, e em seguida ao reservatório do rio Atibainha, nas proximidades de Nazaré Paulista. Do reservatório do rio Atibainha, as águas saem da bacia do Piracicaba e são encaminhadas para a bacia do rio Juqueri, chegando ao reservatório Paiva Castro, em Mariporã, já na bacia do Alto Tietê. Após o reservatório Paiva Castro, as águas seguem por mais um túnel até a estação elevatória de Santa Inês, na Serra da Cantareira. Dos primeiros reservatórios, Jaguari e Jacareí, até Paiva Castro, a água segue por gravidade. De Paiva Castro, é preciso utilizar um sistema de bombeamento, a elevatória de Santa Inês, para fazer a água subir até um pequeno reservatório chamado Águas Claras, no alto da Serra da Cantareira. O reservatório Águas Claras tem a função de regular a vazão e manter um fluxo contínuo por horas, caso a elevatória Santa Inês pare de funcionar. Deste reservatório, a água sai e chega à estação de tratamento de água do Guaraú, já bem próximo à cidade de São Paulo. A partir daí, é feita a distribuição à população. Seca em São Paulo. A falta de chuva na maior cidade do país deixou muitas represas em níveis críticos, com aparência de deserto. Nossas equipes conseguiram entrar a pé em áreas que nessa época do ano deveriam estar cobertas de água. Será que esse sufoco tem saída? Barragem do sistema Cantareira em janeiro de 2010. E agora, julho de 2014. A gente só via antes a pontinha do paredão. E agora ele está totalmente aparente. O paredão tem 14 metros de altura. Está desse jeito desde o começo do ano. Todas as pedras que antes também estavam cobertas pela água, agora a gente consegue ver todas elas. Tem uma enorme faixa de terra até chegar à represa. É assim que estão muitas represas de São Paulo. Do alto dá para ver os reservatórios no vermelho. O chão está tão seco, mas tão seco, que fica difícil da gente caminhar aqui, se equilibrar. Primeira vez que eu tô vendo. Nunca tinha visto isso daqui desse jeito. Só nas reportagens do Nordeste. Até quando vai ter água nas torneiras da Grande São Paulo? Nós estamos vivendo uma grande crise na região metropolitana, nunca antes vista. O Fantástico sobrevoou o sistema Cantareira, o principal abastecedor de água da região metropolitana de São Paulo.
Hoje, ele está com apenas 17% da sua capacidade e a água captada vem do chamado volume morto, uma reserva técnica que fica abaixo do túnel de captação de água. O Cantareira é formado por 5 reservatórios. A água passa de um para o outro, por túneis e tubulações, até ser bombeada para o alto da Cantareira, onde é tratada e levada para quase 9 milhões de pessoas. No fim de março, nossas equipes registraram a situação na maior represa do Cantareira. Agora nós voltamos nos mesmos pontos para fazer uma comparação. 4 meses atrás, encontramos esse pier encalhado. E agora, o que mudou? Agora a faixa de terra está bem maior. O vão que se formou aqui no chão é tão profundo que dá para colocar a mão aqui, ó. Em 2010, a repórter Glória Vanik passou de barco no canal que liga as 2 principais represas do sistema. É exatamente nesse ponto que elas estão interligadas. No fim de março de 2014, o repórter Renato Biasi navegou no mesmo lugar. Com um nível bem mais baixo, viu os 2 paredões que formam o canal. Não se sabe a profundidade da água aqui. Agora não deu nem para chegar de barco. Fomos por terra. Muitos barqueiros que nós consultamos se recusaram a colocar o barco na água porque há risco dele encalhar. Nesta marina, as lanchas estão paradas. É esta que saiu há 6 meses para um passeio e encalhou. A represa do Cantareira, que está seca em muitos pontos, é uma das que abastecem a casa da Amanda. Ela diz que à noite a água vai acabando. Nesta madrugada, Amanda relatou. 00:35. Abrindo toda a torneira, vocês podem ver que é isso que sai de água. Volta depois das 6 horas da manhã. E toda noite assim? Todas as noites. Não tem água. A empresa de saneamento de São Paulo diz que as represas estão assim porque não choveu o suficiente. A gente está vivendo um momento inédito na história. A gente já teve em dezembro uma situação de recorde negativo de chuva e o recorde negativo em janeiro também. Exatamente no momento que deveria estar enchendo o sistema, ele não teve essa situação porque não choveu. Especialistas consultados pelo Fantástico avaliam que, além da falta de chuva, as represas chegaram nessa situação crítica também porque faltou investimento. Por exemplo, mais reservatórios. Tem algumas obras que só vão ficar prontas para 2018, 2020 e já deveriam estar prontas. O verão em si foi abaixo da média, mas ele não foi o único responsável. A gente está tirando muito mais água desses reservatórios do que a natureza é capaz de repor. Mas vocês não tinham um plano B, ou seja, vocês só contaram com a chuva. Não, a flexibilização do sistema é o nosso plano. A integração entre os sistemas é o que está nos propiciando hoje continuar garantindo o abastecimento da população. A Sabesp diz que não vai ter racionamento e nem falta de água em São Paulo. A reserva técnica que nós já estamos usando hoje, que é de cerca de 180 milhões de metros cúbicos, nós ainda temos uma quantidade de água no próprio sistema que ainda não foi explorada aqui. Chega a ser mais de 200 milhões de metros cúbicos. Permitiria a gente chegar até o mês de março sem chuva. A curto prazo só tem uma solução, é economizar água, economizar água, economizar água. O Programa Nascentes do Governo do Estado de São Paulo é a maior iniciativa lançada pelo poder público para manter e recuperar as matas ciliares, que é a vegetação que cresce às margens de nascentes, rios, lagos, córregos e represas. Elas ajudam a limpar e a proteger as nossas águas. Sou Paulo Oliveira e você está assistindo o Minuto Ambiental. Cuidar das nascentes é fundamental para a preservação das matas ciliares e o entorno das bacias hidrográficas. Conserva o solo, garante a infiltração e o armazenamento de água. A mata ciliar contribui com a quantidade e qualidade de água disponível. Retém os sedimentos, os nutrientes carregados pelas chuvas e parte dos poluentes químicos, evitando a contaminação das águas. É preciso parar a sua ocupação,
pois sem a mata ciliar, os deslizamentos e a poluição vão aumentar. Além disso, as margens dos rios atuam como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais próximos, servindo de passagem aos animais, fornecendo abrigo, alimentação, permitindo sua reprodução e garantindo recursos.